Olá, querido, olá, querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convide os seus queridos, as suas queridas, os seus familiares para estarem junto conosco. Espalhem o link desse vídeo nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueçam de curtir esse vídeo, meus queridos, para que o YouTube compreenda que esse é um material relevante para ser ofertado a outras pessoas. Tenham consigo aí, meus amados, uma garrafa ou uma jarra de água para fluidificação ao longo dos trabalhos e que posteriormente será tomado um pouco e guardado o restante para o consumo durante a semana. E vamos iniciar com uma página de harmonização que está no livro Vinha de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é em silêncio. Diz o seguinte: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, palavra que está em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem, em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo, meus amados? Que nós possamos fazer o bem sem medidas, sem que estejamos julgando ou colocando o nosso irmão envergonhado diante de nós. Que possamos refletir nessa palavra de harmonia que recebemos aqui, neste princípio do Evangelho. Vamos então à nossa prece inicial, meus queridos, para logo depois lermos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso querido irmão maior, governador e amado Senhor do planeta Terra, Maria Santíssima, Mãezinha querida, Mãe Santíssima, Mãe prestimosa, Mãe amada, Espíritos benfazejos, mentores queridos, venerandos amigos espirituais que vos preocupais com a nossa situação sobre a terra. Espiritualidade maior, a todos vós nós vos pedimos que a graça divina superabunde
abençoando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos amados, os nossos trabalhos, tudo pelo qual tivermos de passar, tudo em que tocarmos. Que a vossa bênção e a vossa graça esteja sobre todos nós. Pedimos que as graças que se estendem nessa noite sobre os nossos lares estendam-se também sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso bairro e quiçá além, conforme o desejo e a vontade do poder maior. Clamamos também nessa noite pela graça divina para que atenda a todos aqueles que estejam adoecidos, quer sejam em clínicas, hospitais ou em seus lares, quer sejam problemas e dificuldades da saúde, seja mental, seja espiritual, seja emocional. Quer sejam os nossos irmãos encarnados, quer sejam os nossos irmãos desencarnados. Se os encarnados, que possam receber as bênçãos da cura, da sanação, da resignação, para enfrentar as dificuldades desse momento, que também levam à evolução, porque tudo pelo qual nós passamos que nos dificulta o físico, que nos constrange o espírito, nos leva a evoluir. E se forem os nossos irmãos desencarnados, que possam ser encaminhados a paragens de paz e de refazimento, onde sejam ali socorridos, para que eles possam seguir evoluindo na escala do bem e da paz, do amor e da justiça divina. Pedimos também nesta noite por todos os pequeninos que estejam nos orfanatos, para que sejam socorridos pelo amor divino e que ali estejam habitando espíritos de luz que os protejam e que os conduzam a lares onde recebam o amor de que precisam e os cuidados necessários. Pedimos também pelos asilos onde estão os queridos velhinhos, que possam ser socorridos, que seres de amor e de luz entrem nesses locais, levando a harmonia, a paz, a saúde necessária. Pedimos ainda também pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas prisões, cumprindo as suas penas, para que eles tenham resignação, paciência, compreensão e para que eles também recebam o socorro necessário para que eles entendam que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Jesus Cristo e a espiritualidade maior nunca nos abandonam a nenhum de nós e que sempre há novas oportunidades àquele que verdadeiramente arrepende-se, quebrantando o seu coração a Deus. Pedimos também nesta noite por todos os irmãos que estejam desamparados, desabrigados nas ruas, para que recebam o amparo necessário, para que portas se abram, para que eles possam estar trabalhando e voltando a uma vida digna, para que eles sejam amparados com alimento, com a coberta necessária para cobrir o frio e com o amor e a palavra amiga que lhes console e lhes fortifique, lhes trazendo ânimo para prosseguir em caminhos de vitória. Assim, nesta noite bendita, agradecemos por todas as bênçãos que já estamos recebendo e por aquelas que ainda receberemos. Pedimos à espiritualidade maior que fiquem conosco e que nosso entendimento possa se abrir para que recebamos todas as graças que aqui estão sendo derramadas sobre nós. Que assim seja e assim se faça. Agradecemos. E agora, meus queridos, nós vamos ler no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 5, que nos fala sobre o óbolo da viúva. E diz o seguinte: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva,
que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Palavra que está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os prescrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente, não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as, e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Olha só que interessante essa palavra, não é mesmo, meus queridos?
Às vezes nós reclamamos que nós não temos condições de auxiliar os nossos irmãos porque não temos dons financeiros à nossa disposição. E que bom seria se ficássemos ricos e então poderíamos auxiliar os nossos irmãos. Só que nós sabemos, meus queridos, que a caridade ela pode ser prestada de diversas formas. Nós podemos oferecer aos nossos irmãos a nossa escuta compassiva, ouvindo-lhes quando eles estão com alguma dificuldade, trazer uma palavra amiga, um apoio a quem necessita, amparar com um prato de alimento, com o socorro de uma veste, ajudando dentro de uma casa espiritualista, socorrendo um amigo ou até mesmo um desconhecido que necessite de auxílio, fazendo visitas a um hospital, a um presídio. Enfim, meus amados, há tanto que nós podemos fazer para auxiliar os nossos irmãos e para prestar um serviço de caridade. Há muito, muito que podemos fazer, mesmo que não tenhamos condições financeiras. E mesmo daquele pouco que nós podemos ofertar financeiramente, nós podemos sim estar mitigando a fome de alguém, a necessidade de alguém, suprindo aquilo que a pessoa precisa, mesmo com o pouco. E Deus valoriza, meus queridos, cada atitude, cada ação que nós temos, fazendo o bem para os nossos irmãos, ofertando o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor é só aquele pouquinho que nós temos, que às vezes até ficaria mais confortável para nós se nós ficássemos com aquele tanto. Mas nós estamos ofertando com amor a outro irmão, passando até mesmo a necessidade daquele tanto que estamos doando. Mas se for feito com carinho, com amor, com boa vontade, certamente Deus verá. Como Jesus viu aqui, o óbolo da viúva. Aqui diz que muitos ricos estavam ali dando em abundância o que tinham. Só que ela foi lá e deu 2 moedinhas de 10 centavos, que era tudo que ela tinha. E ela fez com muito amor. Então, a doação que ela estava dando ali no gasofilácio, que é onde eles colocavam as ofertas para a casa divina, era muito maior do que aqueles que estavam ricos dando da sua abundância, porque ela estava fazendo o que ela podia com o que ela tinha. Façamos o que podemos com o que temos, meus queridos, que Deus nos reconhecerá certamente, e as dádivas que receberemos no alto e também no percurso da nossa evolução serão muito grandes, porque estaremos dando o nosso melhor aos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo e da boa vontade divina. Sendo assim, meus queridos, vamos às nossas orações finais para a conclusão do nosso trabalho do Evangelho no Lar nesta noite. Ó Deus, Pai de amor, de justiça e de benignidade, Jesus, querido e amado amigo fiel de todo o tempo, Maria, Mãezinha de Nazaré, Mãezinha Santíssima de todos nós, venerandos espíritos amigos, nós vos agradecemos a todos pelas palavras de bênção e de luz que recebemos esta noite e vos pedimos que elas possam brotar em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, para que possamos pô-las em prática. Nós vos agradecemos, vos agradecemos, vos agradecemos. Podem fazer aqui as suas orações pessoais, queridos. Assim sendo, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar dessa noite.
com o nosso coração grato e que assim seja. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana. Muito bem, meus queridos, vamos encerrando então o nosso Evangelho no Lar de hoje. Lhes lembro que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar às 21 horas. Todas as quintas-feiras nós temos aqui o estudo da obra de André Luiz, sempre às 18h30. E todas as sextas-feiras às 18 horas nós temos o Momento do Passe, quando nós recebemos os eflúvios da espiritualidade maior. Venham participar conosco e estejamos juntos nessa jornada evolutiva tão linda que Deus tem nos proporcionado nessa nossa existência, nessa nossa reencarnação. Um grande beijo no coração de todos, muita paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!